que tem por título: Exorta-se toda criatura a celebrar ao Senhor. Salmo 100, versículo 1 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. No Salmo 100 se exorta a louvar o Senhor, a glorificar ao nome dele e engrandecer quem? Toda a criatura. Toda a criatura. Todos nós devemos louvar e engrandecer o nome de Deus. Por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nessa noite você venha louvar o Senhor, glorificar o nome dele, não só com palavras, mas sim obedecendo a sua palavra. Que nessa noite você venha se sentir amado por Jesus. Que nessa noite você venha se sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Irei orar aqui pela nossa comunidade, para que Deus continue abençoando cada um de nós, que continue nos ajudando e nos fortalecendo. Amém, irmão? Senhor Jesus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, engrandecendo o Teu nome, Senhor, louvando e engrandecendo o nome do único que é digno de louvor e digno de adoração, Pai. Estamos aqui, Pai, reunidos não com o propósito de julgar ninguém, Pai, mas sim de glorificar o Teu nome, Senhor, falar do Teu amor, que o Senhor salva e que o Senhor liberta, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, força, nos ajude, Pai, nos ajude a falar do Teu amor, Senhor. Fica aqui conosco, Pai, abençoe toda essa comunidade, Pai, abençoe os moradores dessa localidade, Pai, do menor ao maior, Pai, que eles venham entender o quanto o Senhor os ama, Pai, e que se eles estão escutando esta palavra, Pai, é porque o Senhor os ama, Pai. Que eles venham Te reconhecer como único e suficiente Salvador para a vida deles, Pai. Que nada venha atrapalhar, Pai, de eles virem enxergar o Senhor, Pai. Que nessa noite o Senhor venha falar fortemente ao coração dessa comunidade mais uma vez, Pai. E que eles venham entender, Pai, que o Senhor os ama, Pai. E que o Senhor está voltando, Pai. Qualquer coisa que venha querer acontecer para atrapalhar este culto, Pai, já repreendemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aquele que vive para sempre, aquele que era, o que é e Amém. O que há de vir, Pai. Pois estamos aguardando a Tua vinda, Senhor. Que essa comunidade venha aguardar a Tua vinda, Pai. Louvando o Teu nome, entregando Amém. A vida a Ti, Pai. É isso que eu Te peço essa noite, Pai. E já Te agradeço. E todos dizem Amém e Amém. Iremos começar a louvar alguns hinos aqui da harpa cristã. Se você tem uma harpa, por favor, nos acompanhe. Sinta-se convidado a cultuar conosco o nome de Jesus. Irei louvar um hino bastante conhecido da harpa cristã, que tem por título Convenção. Hino 15, harpa cristã. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par
que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi a fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele se entregou para nos salvar e para nos libertar. É na cruz, olhando para a cruz, que vemos o sofrimento de Jesus e entendemos o quanto ele nos ama. Devemos fazer o quê? Obedecer ao Senhor Jesus, entregando as nossas vidas a ele, e assim valorizando o sacrifício que ele fez na cruz por cada um de nós. Iremos também louvar o 39 da harpa cristã, que tem por título Alvo Mais que a Neve. 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecados remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas a chaga que nos prova quanto ele amou. E nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ao louvar esse hino, eu lembrei de um versículo muito conhecido, e é um versículo que faz parte da minha convenção no começo, que eu lia muito esse versículo, que está em Isaías, o capítulo 1 e o 16, que vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. E o 17 que vai dizer: aprendei a fazer o bem e praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E o 18: vinde então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como fizerde e ouvide, comerei o bem desta terra. Como falou no hino 39, alvo que a neve. A morte de Jesus na cruz foi para isso, para nos purificar de todo o pecado. E como na terceira estrofe que vai dizer: se nós a ti confessarmos nosso pecado, tu não só perdoa, mas também nos purifica, se também andamos na tua luz. Que nessa noite venhamos andar na luz do Senhor Jesus, que venhamos entregar a nossa vida a Jesus, para que Ele venha nos purificar de todo o pecado. Porque foi para isso que Ele morreu na cruz. Esse foi o propósito ao qual Jesus se entregou naquela cruz. Foi para que eu e você venha ser perdoado dos nossos pecados. Que nessa noite você venha entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, que Ele tudo o mais fará. E nessa noite também iremos louvar o 128 da harpa cristã, que tem por título Entrega Teu Coração. 128. 128. Ó alma triste e perdida, que vaga sem ter direção, aceita de Deus a vida, entrega teu coração. Dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega o teu coração. Dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração. Jesus não quer teu dinheiro, de graça te dá salvação e gozo muito verdadeiro. Entrega teu coração. Dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração. Dá hoje a Cristo
teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração. De Cristo ressuscitado, aceita o vero perdão. Se queres ser libertado, entrega teu coração. Dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração. Dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração. Agora é o tempo aceitável, o dia em que a salvação a Cristo meigo adorável, entrega teu coração. Dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração. Dá hoje a Cristo teu coração, nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração. Aleluia. Aí você pode estar dizendo, irmão, entrega teu coração a Cristo. Você só fala de Cristo, de Jesus. Aí lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e o 5 vai dizer. 1 Timóteo, capítulo 2 e o 5 vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. É por isso, irmão, que louvamos Cristo, falamos de Cristo, adoramos somente a Cristo e engrandecemos somente Aleluia. o nome de Cristo. Aleluia. Por quê? Porque entre Deus e os homens, só Ele como mediador. Não há outro mediador. Não temos como chegar a Deus se não for através de Jesus. Se você ouviu alguém falar que há outra maneira de chegar até Deus, eu quero te dizer que você está enganado ou foi enganado. Só uma maneira de chegar até Deus é através de Jesus. Por quê, irmão? Porque Jesus foi o único que se entregou por cada um de nós. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele não está pendurado mais numa cruz. Ele ressuscitou. E ele também está voltando para buscar quem? Todas aquelas pessoas que entregaram a vida a Ele, que viveram uma vida de obediência a Ele. Que você venha nessa noite refletir nisso. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O único que se entregou para servir de redenção. Ele se entregou, ele se deu a si mesmo em preço de redenção. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa noite, começando a dar oportunidade. A mãe de Samuel está com oportunidade. Amém? Eu esqueci o nome dela. É filha, irmã filha. Você, irmão, fia. É mesmo. Vamos escutar ali. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar aqui para os irmãos. Em Salmos 62 e o 5. Vai. Ó minha alma, espera somente em Deus. Aleluia. Porque dele vem a minha esperança. Eu agradeço a rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vai, Bel. Vai, segura. Amém. Aleluia. Nessa noite,
Jesus está presente. E eu creio que Jesus está aqui. Glória. Nessa noite também, queria deixar também mais uma saudação aqui. Que está em 2 Crônica 7 e o 14. Um louvor, um versículo muito conhecido. E um versículo que está falando muito por aí, viu? É o 2 Crônica, o 7, 14. 2 Crônica 7 e o 14. Só um momento. É logo quando o fogo e a glória de Deus são um sinal da sua aprovação. Que vai dizer assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiramente se humilhar e orar e buscar a minha face, e terceiro e último, e se converter dos seus maus caminhos. Precisamos primeiramente se humilhar diante de Deus, depois orarmos a Ele, buscar a sua face e logo em seguida se converter. Devemos se converter, devemos mudar as nossas atitudes diante de Deus, se quisermos receber o perdão dele. Não é simplesmente falar com Deus, orar uma oraçãozinha de manhã e logo depois, com meia hora ou 20 minutos, esquecer dele, fazendo aquilo que não lhe agrada. Eu não quero dizer que você não vai errar, não, ninguém é perfeito. Lá em João fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Mas como Jesus também fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar. Amém. Porque lá em João também vai dizer que se pecarmos, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado, Jesus. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo o de todo mundo. Que nessa noite você venha entender que não importa o que você fez, se você confessar Ele ao Senhor e abandonar, Ele vai te perdoar. Porque foi para isso que Ele morreu. Jesus não se entregou na cruz para nos dar um carro, não, para nos dar uma casa na praia, não, não foi para isso. Se você quiser um carro, trabalhe. Se quiser uma casa, trabalhe também. Não é pecado, não. Jesus morreu na cruz para nos dar acesso ao Pai. Porque lá em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecou lá no jardim, eles foram expulsos. E eles foram expulsos da face de Deus. E hoje o homem que vive numa vida de pecado, ele vive afastado de Deus. Mas da mesma forma que através de um homem entrou o pecado, através de um também veio o perdão, aleluia, veio a salvação e veio a libertação. Aleluia. Através do sacrifício de Jesus na cruz. Entenda, Jesus ele não morreu, ele não foi pego de surpresa, não, ele não foi pego de vacilo, como alguns pensam, ou como vimos em um filme ou uma novela, não. Jesus, ele se entregou. Era necessário que ele se entregasse para que eu e você pudesse ter acesso ao Pai. Se você está aí agora escutando esta palavra, é porque Jesus te ama. Que nessa noite você venha entender isso, que Jesus ele te ama, que Jesus ele se entregou na cruz, ele não foi pego de surpresa, porque não teria como alguém fazer isso. Ele mesmo disse: eu mesmo, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E foi isso que ele fez. Ele se deu por mim e por você. Que nós venhamos reconhecer o seu sacrifício. Isso é uma maneira do ser humano reconhecer o sacrifício de Jesus. É entregando
a vida a Ele, vivendo uma vida de obediência a Ele. E eu não digo isso simplesmente visitar uma igreja, não, irmão, não é simplesmente isso não. Entregar a vida a Jesus vai além disso, vai muito além disso. É viver uma vida de obediência a Ele. Entenda isso essa noite. O que realmente é entregar a vida a Jesus. O que é realmente viver uma vida de agrado a Jesus. Que nessa noite você venha refletir em tudo que você vai ouvir aqui essa noite. Que ainda não acabou. Logo mais teremos a palavra. E a nossa irmã Isabel está com oportunidade. Achou não, velho? Achei. Amém? Abre o braço, segura aí. Glória ao Rei da Glória, Jesus, o nosso Salvador. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor à minha comunidade amada. O meu lugar. Quero dizer mais uma vez aqui que Jesus, Ele te ama e que hoje é o seu dia. Hoje é dia de encontro. Hoje é o dia que o Senhor, Ele preparou para você. É o dia que Ele organizou para conversar contigo. Basta só você estar sensível e receber o que o Senhor quer lhe dar. Quero deixar para a meditação de todos Isaías 55:6, que diz assim: procurei a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Amém? Nesse momento o Senhor está perto de você. Nesse momento é a hora de você o buscar. Esse é o momento de você falar com o Senhor. Entregar a Ele o que está lhe afligindo. Entregar a Ele o que está afastando você dele. Esse é o momento de você pedir a ajuda de Deus. Amém? Quero também louvar o Senhor. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
glorificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glórias a Deus. Também siga a Jesus. Pegue a sua cruz e o siga. Jesus, ele está nesse momento só esperando uma atitude sua. Ele está nesse momento esperando você confessar todos os seus pecados a Ele e crer tão somente nele, porque Jesus, ele é o caminho. Como diz lá na palavra dele, quero deixar também para todos. Aleluia, glórias a Deus. Está lá em João 14:6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também ao meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém? Então Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a nossa salvação. Sei que muitos estão passando por dificuldade, por momentos que você está achando que não tem mais jeito. Tem sim. A solução para tudo isso é Jesus na sua vida. Ele carrega o fardo mais pesado. Você não é obrigado a estar passando pelo que está passando sozinho. Você está passando porque você quer. Nesse momento, creia tão somente que o Senhor, ele vai carregar esse fardo. Ele vai tirar esse desespero. Ele vai tirar essa falta que está sentindo aí no seu coração. Esse vazio, esse medo. Não tenha medo. O Senhor, ele é o caminho. O Senhor, ele vai te aliviar. Creia tão somente no Senhor. Você pode até dizer, irmão, já creio, eu sei que Jesus existe. Não é crer que o Senhor existe, é ter intimidade com Ele, é saber que Ele vai te ajudar em qualquer momento. No momento de fraqueza, no momento que você se desespera, no momento que você não vê solução. Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje. Ele não muda. A gente muda a todo momento. Todo momento a gente muda de opinião. Muda a aparência, muda tudo. O Senhor, ele não muda em momento algum. Jesus é o nosso Salvador. Deus é o mesmo de ontem e o de hoje. Creia tão somente nisso. A sua palavra sempre diz isso, que você tem que crer em todo momento. Não fique esperando simplesmente uma vitória, como muitos dizem, estamos esperando uma vitória. Já somos mais que vencedor. Jesus, ele morreu na cruz por nós e ali foi a nossa grande vitória. Foi quando foi consumado. Quando ele se entregou, como o irmão Paulo falou aqui, ele se entregou por amor a nós. Independente do que a gente venha sentir por ele ou não, do que a gente tenha feito da nossa vida, se tenha entregado ou não, não importa. Ele quis entregar a vida dele por nós.
Ele quis vir andar aqui nessa terra e ensinar e mostrar como devemos ser. Ele é o caminho, como a sua palavra diz. Só através dele que veremos ao Senhor Deus. Só através dele que vamos para a glória, que vamos viver eternamente com o Senhor no céu. Amém? Creia tão somente. Não tenha medo. Sei que muitos estão desesperados com essa doença e eu também fiquei desolada, desesperada. E olha que eu já sou crente, já estava servindo ao Senhor, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Mas o Senhor, Ele veio e acalmou meu coração e mostrou para mim como que eu sirvo a um Deus tão grande e estou com medo de uma doença tão pequena para o tamanho do Deus que eu sirvo. Creia nesse momento que essa doença é pequena, tenha fé no Senhor. Não se prive, tome cuidado sim, mas creia no Senhor que Ele vai te proteger. Creia no Senhor que Ele está contigo e tudo acontece se Ele permitir. Tenha fé no Senhor, não pare sua vida. Tenha fé no Senhor, entregue sua vida a Ele. Não creia nas coisas mundanas, o mundo jaz do maligno. Cada dia a gente vê que está pior. A gente sente que o mundo não está normal, a gente sente que é algo sobrenatural. A gente sente que as coisas estão ficando diferentes, o tempo está passando rápido. É a volta do nosso Rei. É a volta de Jesus Cristo. Está muito próximo, gente. Está muito próximo para o Senhor vir. Então entregue a sua vida a Ele. Você pode até dizer, irmã, não é fácil, irmã, não é fácil, mas tome o primeiro passo, tome a primeira decisão e o resto o Senhor vai te ajudar. Foi difícil para mim, foi difícil para muitos. Mas mesmo fraco, a gente deu o primeiro passo. E estamos aqui lutando para continuar no caminho do Senhor. A gente sabe que todo momento vem problemas, vem tentação. A gente sabe que no momento a gente vai fraquejar, mas nunca desistir. Nunca desistir, irmão. Entrega a tua vida ao Senhor. Hoje é a tua noite. Hoje é o teu dia. Hoje é a tua hora, amém? Esse é o teu momento. Ele está de braços abertos para você. Não importa o tamanho do teu pecado. Não importa. Não venha dizer, ai, irmão, meu pecado é muito grande. Ninguém vai perdoar. Pode até ninguém não lhe perdoar. Mas Jesus, Ele perdoa sim. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu pecado, ele não leva você para o inferno, não. Não é o seu pecado. É você estar se negando a aceitar a graça do Senhor Jesus. É você estar se negando a receber o que Ele está te dando de graça, que é a salvação, amém? Entrega a tua vida ao Senhor, a gente pede. A gente implora a você que nesse momento você venha entregar a sua vida ao Senhor. Que a gente sabe que está muito próximo à vida dEle. Avalie a sua vida nesse momento. Veja se realmente você está fazendo o que apraz o coração do Senhor. Veja se nesse momento você está fazendo o que Ele está feliz por você estar fazendo isso. Ele não quer você nesse lugar que você está. Ele não quer você nessa situação. Ele está para te salvar. Basta você crer, amém? E eu agradeço a oportunidade. Dá amanhã o microfone para segurar. Amém? Pode correr lá para dentro. É Bíblia. Dá a Bíblia vermelha? A energia, né, mano? Amém? Aleluia. Irei louvar mais um hino aqui da harpa cristã. Hino da harpa cristã. A chuva é de Deus. O 7, hino 7, que tem por título Cristo cura sim. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim.
Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cante que hosana dás ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, Ele cura sim. Jesus, o único digno de todo louvor e de toda adoração. Iremos hoje falar um pouco desse amor de Jesus. Talvez você não se sinta amado por algum parente, até pela sua própria mãe, pelo seu pai, pelo esposo, pela esposa. Mas eu quero te falar essa noite que Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama de uma forma incondicional. Ele te ama tanto que Ele preparou este culto essa noite para falar contigo. Que nessa noite você venha valorizar isso, venha dar mais crédito à palavra de Deus. Iremos falar um pouco do amor de Jesus que está lá no livro de João. João, aquele que andou com Jesus. Amém? Amém? Aleluia. João 3, o 16, um versículo muito conhecido, que é uma prova de amor de Deus por todos os seres humanos. João 3,16 vai dizer assim, eu irei ler do 15, João 3, o 15 em diante. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. E o 21 para finalizar, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Aleluia e glórias a Deus. Irei orar para que o Senhor traga a revelação da sua palavra, e que para que todos nós venhamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Oremos assim. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, estamos aqui mais uma noite agradecendo, Pai, por essa rica oportunidade, Pai. Estamos aqui reunidos num só propósito, Pai, glorificar ao Teu nome, Pai. Então, nos ajuda, fica conosco, Pai, te clamamos mais uma vez, Pai. Ajuda, Pai, traz o entendimento da Tua palavra, Pai, para onde estiver chegando esse som, Pai.
Que todos venham entender, Pai, o que o Senhor realmente quer falar com cada um de nós, Pai. Não deixe também, Pai, que essa palavra venha ser roubada, Pai, mas que essa palavra venha germinar, Pai, e venha a florescer no momento que o Senhor quiser, Pai. Que o Senhor venha ajudar cada um que está ouvindo essa palavra, Pai, que traga o entendimento, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, traz a revelação da Tua palavra, Pai, para que venhamos entender o que o Senhor quer falar claramente aos nossos corações. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Um versículo muito conhecido que prova o grande amor de Deus pela humanidade. O amor de Deus que foi entregue na cruz do Calvário. O amor por todo aquele, por todos nós. O amor de Jesus foi manifestado através do seu sacrifício e da sua morte na cruz. Mas logo depois, em seguida, ele ressuscitou. Jesus, ele não está pendurado numa cruz, como vimos em alguns locais, ou como algumas pessoas ainda pensam. Não, Jesus, ele ressuscitou. Que nessa noite você venha entender que esse Jesus que se entregou na cruz, com prova de amor tão imenso, um amor de tal maneira, não tem como medir esse amor. Por isso que João fala, de tal maneira. Porque Deus entregou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas a vida eterna é só para quem crê. E isso não é um pastor que fala, não. Isso não é um padre, isso não é um homem que fala, é o próprio Jesus. João, movido pelo Espírito Santo de Deus, fala que Deus entregou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você perguntar aqui, quem crê em Deus? Claro, evidentemente, todos dirão, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, irmão. Ah, Deus é minha vida, Deus é tudo para mim. Será que realmente cremos em Deus? Será que temos crido em Deus? Coisas têm acontecido aí ao longo do tempo, essa pandemia, e não pense que eu estou pegando uma oportunidade para falar sobre isso, não. Sabemos por que está acontecendo isso. É a volta de Jesus. E ele mesmo fala lá em Mateus 24, que coisas iriam acontecer. Peste, fome, guerra. Mas você vai dizer, irmão, isso sempre aconteceu, de fato. Enquanto estivermos aqui na terra, isso vai acontecer. Mas a palavra também vai dizer que isso iria intensificar quando estivesse próximo à volta de Jesus. Mas hoje não vamos falar sobre a volta dele, vamos falar sobre crer nele. Que a palavra fala que todo aquele que nele crê não perecer, vai ter a vida eterna. E o que é perecer, irmão? Perecer é morrer prematuramente. Aquele que crê em Deus, ele não vai morrer prematuramente. Mas a morte que aqui fala, irmão, não é essa morte física, onde todos nós iremos enfrentar e experimentar, não. Ele está falando da morte eterna. Ele fala da vida eterna. Muitas pessoas pensam que depois que morre, acabou-se. Mentira. Hebreus 9, 27 vai dizer que ao homem, ao direito de morrer somente uma vez. Passando isso, segue-se ao juízo. Então quando o homem morre aqui na terra, não é acabou-se não. Infelizmente não é acabou-se. Segue-se ao juízo. Iremos ser julgados frente a frente com Deus. O que vai fazer o homem herdar a vida eterna é simplesmente crer em Jesus. Aí como falou, você diz, eu creio em Deus. Mas vamos ver o que significa crer. Crer no dicionário significa tomar por verdadeiro, acreditar. Será que temos tomado Jesus, o Filho de Deus, como verdadeiro? Será que temos acreditado em Jesus de fato? Aqui foi falado que devemos crer, simplesmente crer, somente crer. Mas crer é isso, tomar por verdadeiro, acreditar. Será que acreditamos que Jesus foi morto na cruz? Mas também será que acreditamos que ele ressuscitou? Será que
acreditamos que Ele virá nos buscar? Nessa noite iremos falar um pouco sobre isso, sobre crer. Que nessa noite você vai entender o que Deus quer falar no teu coração. Que crer não é simplesmente dizer eu creio. Crer em Deus não é simplesmente dizer, irmão, eu faço parte de uma igreja. Não, não é isso não, irmão. Crer em Jesus não é simplesmente colocar um paletó. Não, irmão, também não é isso. Crer em Deus não é simplesmente estar na igreja de segunda a segunda. Não, isto não é crer em Deus. Crer em Deus é tomar por verdadeiro, é acreditar. E mais uma vez, o significado de crer é confiar, aceitar como verdadeira as palavras ou manifestação dele. Se você crê em Deus, você confia. Se você confia, você aceita. Como assim, irmão? Confiar? Eu confio em Deus, confia. Realmente você confia em Deus? Será que eu e você confiamos em Deus? Será que temos confiado em Deus? Será que temos acreditado em Deus? Se você confia, se você acredita, você se entrega. Aquele que confia em Deus se entrega a Ele. Eu não posso acreditar em Deus, confiar em Deus, crer em Deus e não se entregar. Eu não posso crer nele da minha forma. Não, não existe uma forma de crer em Deus. Irmão, eu criei a minha forma de crer em Deus. Não, crer em Deus. Aquele que crê, confia. Aquele que crê faz igual o Salmos 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quem crê em Deus, aceita como verdadeiro a sua palavra. Amém? Amém. Então não tem, irmão, como eu crer em Deus e eu não acreditar nas suas palavras. Jesus fala no João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que eu acredito em Deus e eu não ando no caminho de Deus? Como é que eu confio em Deus, mas eu não me entrego a Deus? Como é, irmão? Como foi falado também aqui, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter nos seus caminhos, eu ouvirei do céu. Aquele que crê em Deus, ele se humilha diante de Deus. Aquele que crê em Deus, ele ora a Deus. E aquele que crê em Deus, ele busca Deus. E aquele também que crê em Deus, ele se converte dos seus maus caminhos. Ele passa a acreditar em Deus. Quando você passa a crer realmente em Deus, você muda a sua forma de viver. E eu não estou falando simplesmente em mudar as suas vestes, não. Não estou falando simplesmente disso, não. Não estamos falando aqui de roupa. Não estamos falando aqui de dogmas, de costume, não. Estamos falando de crer em Deus. Crer no Filho de Deus. Aquele que se entregou na cruz como prova de amor por nós. Mas o que nós estamos fazendo? Será que estamos crendo verdadeiramente em Jesus? Ao longo dessa pandemia se cantava um louvor da harpa muito lindo, que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E todos cantavam esse louvor. Às 7h da noite, todo mundo se reunia e cantava esse louvor. E era lindo e maravilhoso, porque a palavra diz: louvai ao Senhor toda a criatura, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas eu não posso louvar o Senhor simplesmente com meus lábios e não com meu coração. Porque a palavra do Senhor vai dizer: esse povo me louva, me adora só com os lábios, mas o coração está todo sujo. E foi provado logo depois, quando veio uma festa. O povo esqueceu do porquê ele vive. A vida eterna, o amor de Deus foi para todos, irmão. Todos. Ele amou todos e ele se entregou por todos, mas só herdará a vida eterna aquele que nele crê.
E quem é que fala isso, irmão? Eu? Não. O João 3 crê. Não aquele que crê pela metade. Não aquele que crê da maneira que acha que deve crer. Ah, irmão, eu tenho minha religião. Não. Jesus não morreu para que eu e você bata no peito e diga: eu já tenho a minha religião, irmão. Não. Ele morreu na cruz para que eu e você venha ter vida e vida eterna com Ele. Porque da mesma maneira que Ele morreu para nos dar a vida eterna, para todo aquele que nele crê, infelizmente aquele que não crê, aquele que não confiar, como na sua própria palavra diz, a vida eterna é para quem crê. Mas quem não crê, infelizmente, irmão, já está condenado. E não é eu que digo isso, não é um pastor que diz isso, não. Quem diz isso é a própria palavra. No 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Por quê, irmão? Se eu não creio em Deus, eu estou condenado. Eu estou condenado por quê? Porque eu não vou à igreja. Eu estou condenado porque eu não quero parar de fazer algumas coisas erradas. Não, irmão. Você está condenado, você será condenado simplesmente porque você não crê. Porque você não creu que aquele filho que foi entregue na cruz do Calvário era o Filho de Deus. Você não confiou nele. Você não acreditou nele. Quem acredita, confia. Quem acredita, se entrega. Quem acredita também não se engana. Não se enrola. Não se embaraça com qualquer coisa. Aquele que crê em Deus, ele confia, ele acredita. E não importa o que falam, ele crê que Deus enviou seu Filho para morrer por todo aquele. Ele morreu por todo, irmão. Mas só obterá a vida eterna, irmão, aquele que crê, aquele que confiar. Como falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nessa noite venhamos entender que não há outro caminho, há só um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Outro significado para crer é considerar como verdadeiro. Aquele que crê verdadeiramente em Deus, ele crê, ele confia e ele considera como verdadeiro. Ele não é enganado por qualquer coisa que falam. Ah, irmão, é bem assim. Não, não é assim não. Aquele que crê em Jesus, ele crê verdadeiramente. Ele não se engana com qualquer coisa, como foi falado aqui. E ele não... Aquele que crê verdadeiramente em Jesus, ele também não abandona Jesus por qualquer coisa. Por uma decepção. Por o que alguém falou de forma ignorante. Não, ele não abandona. Ele não deixa Jesus por nada. Que nessa noite, irmão, venhamos confiar em Deus, venhamos acreditar em Jesus, o único que pode nos salvar e nos libertar. O sacrifício de Jesus na cruz, irmão, não foi para que eu e você venha ter uma vida de riqueza aqui na terra, não. Não. A morte na cruz dele foi para que eu e você venha ter vida eterna. A promessa de Jesus foi isso, não foi riqueza, não foi carro, não foi casa, não, como alguns falam. Temos que falar isso aqui. Temos que falar a verdade, irmão. Por quê? Porque lá em João 8:32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, irmão. E qual a verdade, irmão? Não a minha e nem a sua verdade, mas a verdade de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade Aleluia. E a vida. Essa é a verdade, que Deus entregou o seu Filho para que eu e você, irmão, se crer nele verdadeiramente, se entregarmos a nossa vida a Ele e confiarmos nele, teremos a vida eterna, irmão. Outro significado de crer, no original, no grego, significa para pensar, para ser verdadeiro e para confiar mais uma vez. Transmite a ideia de ser persuadido totalmente a viver a verdade de maneira indiscutível. Vou repetir mais uma vez. A palavra crer, no versículo de João aqui, o original no grego, significa para pensar, para ser verdadeiro mais uma vez, e para confiar, ou seja, transmite a ideia de ser persuadido totalmente a viver estas verdades de maneira
indiscutível. Então aquela pessoa que crê em Deus, ele vive de maneira indiscutível. Ele não discute, ele não duvida, ele acredita verdadeiramente. E ele não é enganado. Ele não vai ser enganado por qualquer coisa. Aquele que crê em Deus, ele crê verdadeiramente. Não importa o que dizem por aí, ele vai crer. Ele vai continuar confiando. Olha, falaram isso. Não, eu creio, Jesus é o Filho de Deus. E ele está voltando. O problema é que temos crido em muitas coisas. O homem tem crido aí que coisas irão acontecer, que vai passar, que a vitória chegou. A vitória chegou, irmão, Jesus, Cristo. João 3,16, foi a vitória, foi essa. A morte de Jesus na cruz. Temos vitória, irmão, nele. Isso que Jesus fez é a vitória para todos nós. E se você realmente crê, irmão, você irá viver totalmente para ele, verdadeiramente. E você não irá discutir nada. Você não irá duvidar, porque aquele que crê nele não duvida. Aquele que crê confia. Aquele que crê se entrega. O outro significado de crer, antes de tudo, aderir ao próprio Deus, entregando-se ao próprio Deus, entregando-se a ele. Mais uma vez, está vendo? Crer tem que se entregar, irmão. Eu não posso dizer que creio em Deus e não obedecer a Deus. Eu não posso dizer que eu creio em Deus se eu não confio em Deus. E confiar nele é todo dia, irmão. É toda vez. É estando com feijão na panela e também não estando com feijão na panela. É trabalhando e também não estando trabalhando. Devemos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. É isso. Crer nele verdadeiramente é isso. É como fala aqui, ó. E antes de tudo, aderir ao próprio Deus, entregando-se a ele. Eu não posso crer em Deus, acreditar em Deus, dando ouvido a outros deuses, adorando a outros deuses, colocando outras pessoas. Não que exista outros deuses, e não existe, só há um Deus. Mas às vezes botamos pessoas, acreditamos em pessoas, confiamos em tanta coisa, mas não confiamos no verdadeiro Deus. Não cremos no próprio Deus, aquele também que se entregou por nós, porque Jesus também é Deus. Eles são um só. Não se trata da verdade que eu examino, não. Não existe uma crença teórica. Não se trata de verdade que eu examino, aceito e acabou, como foi falado aqui. Não existe uma verdade. Irmão, eu acredito que Deus é assim, que Deus é assado, que Jesus é assim. Não, irmão, não é bem assim. Só existe um Jesus. Só existe um caminho, que é Jesus. E só existe um Deus. E para chegar até Ele, é só através da fé em Jesus. É só através de acreditar em Jesus, de crer nele, de confiar nele. Não existe aquela verdade que eu acho. Irmão, a minha religião fala que Jesus é assim, está mentindo. Se a sua religião que você segue não crê que Jesus é o Filho de Deus, se a religião que você segue não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, então você está crendo numa mentira. Não estou aqui para criticar a religião de ninguém, mas a verdade tem que ser dita. Jesus, ele se entregou na cruz, ele foi morto, mas ele ressuscitou, e ele voltará. Essa é a verdade, e a verdade que liberta, não engana, ela liberta. Jesus, ele foi bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não há a verdade, não há crença da maneira que eu acho, não. Jesus, ele foi bem claro. Ele nunca deixou e nunca vai deixar ninguém enganado. Mas alguns têm se enganado. Mas por quê? Porque não têm crido em Jesus. Alguns naquela época creram em Jesus vendo, mas nós cremos pela fé. É preciso crer sem ver e se alegrar logo que vemos ou ficamos sabendo que os milagres e as promessas dele realmente se realizaram.
vimos o milagre. Hoje temos visto muitos milagres em nossa vida. E não há desculpa para não crermos em Deus. E outra coisa também. E devemos também acreditar nas promessas. E qual foi a promessa? E qual a promessa? Lá em 1 João, o 2. Devemos crer, irmão, na promessa de Deus para nossas vidas. Lá em 1 João 2, o 25. 1 João, o 2 e o 25 vai dizer: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então não tem outra promessa. Se alguém falou a você que Jesus te prometeu outra coisa, essa pessoa está mentindo. A única promessa que ele nos fez foi a vida eterna. E essa vida eterna, irmão, não é aqui na terra. Não pense que a vida eterna é aqui. Não, ela não é aqui, irmão. Ela é com Jesus. Ela é com Deus. E é por isso que temos que crer verdadeiramente em Jesus. É por isso que temos que ver se realmente cremos nele. Para que a gente não venha ser enganado, irmão. Para que ninguém venha nos enganar. Se cremos realmente em Deus, precisamos confiar nele. Precisamos acreditar de fato nele. E precisamos também se entregar a ele. Não tem como acreditarmos em Jesus sem se entregar a ele, como foi falado aqui. Que nessa noite venhamos nos entregar a ele verdadeiramente. Venhamos crer, ter fé. Feliz é aquele que crê. Feliz é aquele que confia no Senhor. Amém. Feliz é aquele que se entrega a ele. E sabemos que ele está voltando. E não há nada mais importante aqui, nesta terra, do que crer em Jesus, do que confiar em sua palavra, acreditar no seu sacrifício na cruz. Por mais que esse mundo queira nos enganar, por mais que esse mundo venha nos falar, tudo bem, vai passar. Não, irmão, não vai passar. Eu não estou aqui com palavra de pessimismo, não. A palavra fala que coisas irão acontecer, coisas terríveis irão acontecer. Mas Jesus fala isso não é para quem colocar medo em nós, não, irmão. É para que a gente venha ficar bem atento, para que a gente não venha se enganar, para que a gente venha crer nele verdadeiramente. Quando Jesus falou aqui através do apóstolo João sobre isso, ele se entregou por todos nós, irmão. Mas a vida eterna é para aqueles que creem. A vida eterna é para quem confia. É para quem acredita. É para aquele que toma as suas palavras por verdadeira. Uma vez vieram me perguntar dizendo assim: tu crê mesmo em tudo isso que está escrito aí, feito por homens? Homens que escreveram isso aqui? Eu disse: creio sim. Eu creio porque não tem como um homem escrever nada e depois acontecer algum tempo depois. A palavra de Deus foi escrita por homens, inspirado pelo próprio Deus. Não foi homens que escreveram o que queriam escrever, mas aquilo que o Senhor propôs no coração dele. E vemos coisas acontecendo aí. Então, irmão, acredite na palavra de Deus. Aleluia. Creia que Deus, ele é o Filho, que Jesus é o Filho de Deus. E creia também que ele está voltando. Aleluia. E por mais que alguns digam que está demorando, ele não está demorando. Como diz lá em Pedro, carta do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, ele fala na sua segunda carta sobre a vida do Senhor, o capítulo 3 e o versículo 8. Ele fala assim: mas amado, não ignoreis que que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não queremos que alguns se percam, senão que todos venham e arrependam-se. É isso que o Senhor quer. Aquele que crê nele se arrepende. Aquele que verdadeiramente crê. E o que é arrependimento, irmão? O que é arrependimento? É um sentimento de tristeza profundo.
e decidir abandonar aquilo que não agrada a Deus. Aquele que crê, ele faz isso, irmão. Quando temos Jesus Cristo, como cremos nele verdadeiramente, abandonamos tudo aquilo que não o agrada. E que nessa noite venhamos crer verdadeiramente no Senhor Jesus, que venhamos entregar a Ele, que venhamos confiar nele. Que nessa noite o Senhor tenha falado contigo profundamente, que você venha se entregar verdadeiramente a Jesus. Não venha crer nele da maneira que você acha que é para crer. Não venha achar que você vivendo uma vida desagradável a ele e dizer que crê, somente crê. Não, irmão. Crer, como foi falado aqui, não se esqueça disso. Crer é confiar, crer é acreditar, tomar por verdadeira as suas palavras e também se entregar. Aleluia. Não devemos confiar em Deus pela metade. Não devemos crer em Deus pela metade. Aquele que crê, confia. Que nessa noite você venha confiar em Deus. Nessa noite irei fazer um convite. Você que se encontra na sua casa e sentiu o desejo e entendeu o que realmente é crer em Deus. Talvez você não cria realmente nele. Não se preocupe. Não tenha medo. Passe a crer nele verdadeiramente agora, se entregando a sua vida a ele, entregando a vida, vivendo a vida de obediência a ele. Se você sentir no seu coração a vontade de entregar a sua vida a Jesus, aí da sua casa mesmo, se ajoelhe ou ore da maneira que você estiver aí, entregue a sua vida a ele, viva uma vida de obediência a ele e creia tão somente nele, porque aquele que crê terá a vida eterna. Mas infelizmente aquele que não crê não terá a vida eterna. E isso não é um pastor que fala, isso não é um homem que fala, mas é o Senhor Jesus que fala. Que nessa noite você venha entregar a sua vida a Jesus e crer que Ele está voltando para vir nos buscar. Aleluia. Porque da mesma maneira que Ele morreu, quando Ele ressuscitou e Ele estava subindo ao céu, os anjos falaram: por que olhas assim para o céu? Esse mesmo Jesus que está subindo, Ele voltará. Aleluia. Ele voltará. E Ele prometeu. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Ele é verdadeiro. Que nessa noite Jesus Ele venha ter te abençoado e que Ele venha ter falado profundamente ao teu coração. Amém. E para finalizar, eu irei louvar o hino 107 da harpa cristã, que tem por título Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo e de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz.
firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, só Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, irmão. E como foi falado aqui em 1 João 2, 25, que as promessas de Jesus foi essa: a vida eterna. Foi isso que ele nos prometeu. E para finalizar, irmão, e deixarei um versículo aqui que está escrito lá em Gálatas, que vai dizer assim, lá em Gálatas, o 1, o 6, que vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E o 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Mas por que, irmão, o Senhor falou essa palavra aqui agora, ao final do culto? É porque eu falei algumas coisas aqui, que algumas pessoas podem ficar com raiva, e podem dizer: irmão, você está criticando a minha religião. Não, irmão. O objetivo desse culto aqui não é criticar a religião de ninguém. Mas a própria palavra do Senhor vai dizer que não há outro evangelho. Não há outro evangelho. O evangelho é esse, o de Jesus Cristo. Por isso que eu falei isso aqui. Naquela época, algumas pessoas estavam inquietando o povo de Deus, transtornando, falando que existia outra forma de adorar a Deus, outro tipo de evangelho. Não, irmão, não há outro evangelho. A única promessa de Jesus é essa: a vida eterna. O único a ser adorado é Jesus. Não tem como adorar outro. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, então o adore. O adore verdadeiramente. Amém? Que Deus te abençoe. Que Ele continue te ajudando cada dia mais a crer verdadeiramente nele. Que nessa noite você tenha entendido o que Jesus falou ao teu coração. Que você venha entregar a sua vida a Ele e viver uma vida de obediência somente a Ele. Amém? Iremos orar encerrando e agradecendo a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele tem nos concedido. Eu de ministrar a sua palavra e você mais uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Como fala em Hebreus, se hoje ouvirde a voz do teu Senhor, não endureça o vosso coração. Que você não venha endurecer o seu coração, mas que você venha abrir o seu coração. Porque em Apocalipse também vai falar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e farei morada. Que você venha abrir a porta do seu coração, para que Jesus venha entrar e venha fazer morada. Amém? Oremos assim: Jesus, Filho de Deus, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, Pai. Obrigado por ter se entregado por mim, Pai, e por todos aqueles que creem no teu nome, Jesus. Que o Senhor, Pai, venha nos ajudar nesses últimos dias, Pai, a confiar somente em Ti, Pai. Não numa vacina, Pai, não num álcool em gel e não numa máscara, Pai, mas que venhamos confiar que o Senhor, Pai, é aquele que nos livra de todo mal, Pai. E mesmo se viemos a cambalear esse corpo, Pai, sabemos que estaremos contigo, Pai, no mais alto e sublime trono, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, Pai. Que essa comunidade, Pai, ela venha crer verdadeiramente em Ti, Pai. Que ela não venha crer da maneira dela, Pai. Que ela não venha confiar da maneira dela, Pai.
mas que todos nós, Pai, a começar de mim também, venha crer no Senhor verdadeiramente, Pai, como o único, Pai, que pode perdoar os nossos pecados, Pai, o único que pode nos ajudar, Pai, nesses últimos dias, Pai, que venhamos crer na Tua palavra, Pai, que venhamos crer na Tua redenção, Pai, e que venhamos crer na Tua volta, Senhor, para que assim venhamos cada dia mais nos preparar, Pai. Que essa comunidade, Pai, venha a ser reconhecida como uma comunidade onde todos Te adoram, Pai. Que cada escadaria dessa, Pai, que cada esquina e que cada casa, Pai, e que cada morador, Pai, venha Te adorar, Pai, verdadeiramente, Pai. Que eles venham louvar somente a Ti, Pai. Que os hinos, Pai, os louvores, Pai, sejam toados somente a Ti, Pai. É isso que eu Te peço, Pai. Aos olhos da fé, Pai, vimos pessoas se converterem essa noite, Pai, entregando a vida a Ti, Pai, e entendendo, Pai, que o Senhor é o único, Pai, que pode nos ajudar, Pai. Não financeiramente, Pai, mas ajudar, Pai, com o pecado, Pai. Porque foi para isso que o Senhor morreu, Pai. Foi para nos ajudar, Pai, a nos perdoar, Pai. É o Teu sangue puro, Pai, que nos purifica de todo o pecado. Amém. Que nessa noite venhamos entender isso, Pai. Abençoa a nossa comunidade, Pai. Abençoa a nossa cidade, Pai. E abençoa a nossa nação, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. E nos ajuda a cada dia mais, Pai. Crer que o Senhor é o único que pode nos ajudar, Pai. É isso que eu Te peço, Pai. E já Te agradeço por tudo. E todos dizem amém e amém. Glória ao Rei, a Deus.